Capítulo 7 do livro Uma exposição das 7 eras da Igreja. A era da Igreja de Sardes. Apocalipse 3, 1-6. E ao anjo da Igreja de Sardes escreve: Isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes. Sardes era a capital da antiga Lídia. Ela passou das mãos dos monarcas lídios para os persas e daí para Alexandre o Grande. Foi saqueada por Antíoco o Grande. Os reis de Pérgamo então sucederam no governo até que os romanos assumiram o comando. No tempo de Tibério foi desolada por terremotos e pragas. Hoje é um monte de ruínas e inabitada. Certa época esta cidade foi muito importante comercialmente. Plínio disse que a arte de tingir lã foi inventada aqui. Era o centro de tingimento de lã e tecelagem de tapetes. Havia uma considerável quantidade de prata e ouro na área, e dizem que as moedas de ouro foram primeiramente cunhadas ali. Também tinha o mercado de escravos. A religião dessa cidade era em pura adoração da deusa Cibele. As ruínas imponentes do templo ainda podem ser vistas. Você recordará que na era de Pérgamo eu mencionei que o conceito babilônico de mãe e filho, conhecida como Semiramis e Ninos, tornou-se Cibele Deus da Ásia. Os atributos associados a esses dois são extremamente esclarecedores quando vemos lado a lado. Ele era o Deus Sol, ela a deusa Lua. Ele era o Senhor do céu, ela a rainha do céu. Ele o revelador de bondade e verdade, ela de benignidade e misericórdia. Ele o mediador, ela a mediatriz. Ele com a chave que abre e fecha as portas do mundo invisível, e ela com uma chave idêntica fazendo o mesmo. Ele como juiz dos mortos, ela situada ao seu lado. Ele sendo morto, ressuscitado e elevado ao céu, ela levada para lá corporalmente pelo Filho. Agora, em Roma, a este mesmo Deus é dado o título de Nosso Senhor. Ele é chamado o Filho de Deus, enquanto ela é chamada a Mãe de Deus. Ora, isso é o que encontramos lá atrás nas outras duas eras, onde o conceito de mãe e filho assumiu proporções tão tremendas. Agora, porém, note que, assim como foi no passado em Babilônia, que a adoração do filho começou a desaparecer em favor da adoração da mãe, assim ela literalmente começou a tomar o lugar do filho. Vemos nesta era que a adoração pagã de Sardes era a adoração da mulher. É Cibele sozinha, não Cibele e Deus. A mãe tomou literalmente o lugar do filho, dotada com os méritos da divindade. Tudo o que se precisa fazer é revisar os seus vários títulos e relembrar os belos atributos concedidos a Maria pela Igreja Romana, para compreender de onde a religião desta era veio. Duas coisas realmente me impressionam muito enquanto eu examinava esta adoração de Cibele. Uma foi o fato de que ela usava uma chave como Janus, que lhe dava a mesma autoridade que Janus, chave do céu e da terra e dos mistérios, e o fato de que os adoradores se açoitavam até o sangue jorrar de seus corpos, o que é feito hoje pelos católicos que sentem estar sofrendo como Senhor. O fato de que esta é a era do primeiro verdadeiro rompimento com a Roma papal, que realmente floresceu, sem dúvida levou a profetisa Jezabel a consolidar e enfatizar a sua doutrina de mariolatria em franca oposição aos protestantes que negavam a ela qualquer parte que fosse do plano de salvação, a não ser o seu favor com Deus,
como a virgem escolhida para dar à luz ao bebê. Enquanto Lutero cristalizava a doutrina da justificação pela fé, eles se prendiam a obras, penitência, rezas e outros meios não escriturísticos. E enquanto os cristãos, livres, glorificavam o Filho, os católicos romanos aumentavam sua deidificação de Maria, até que o século XX viu, em oposição à maioria dos teólogos romanos de alta posição, o Papa Pio literalmente exaltar Maria a glorificação em um corpo ressurreto. Essa doutrina é certamente a doutrina babilônica do Filho levando a mãe corporalmente para o céu. Não admira que esta quinta era acompanhe as outras eras, e assim fará até que termine no lago de fogo, onde a prostituta e suas filhas são mortas, na segunda morte. Aí está, Mariolatria, adoração de Cibele. A propósito, você sabia que Cibele era Astarte de quem Jezabel era sacerdotisa e levou Israel a tropeçar através de ritos licenciosos que ela conduzia? Sim, é isso que ela foi na Bíblia. A Era. A quinta era da Igreja, ou a Era de Sardes, durou de 1520 a 1750. É habitualmente chamada a Era da Reforma. O mensageiro. O mensageiro desta era é o mensageiro mais conhecido de todas as eras. Ele foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um brilhante erudito de temperamento gentil. Ele estava estudando para ser um advogado quando a prolongada enfermidade e morte de um amigo íntimo o levou a encarar com seriedade a condição espiritual de sua vida. Ele entrou para o convento agustiniano de Erfurt em 1505. Lá estudou filosofia e também a palavra de Deus. Ele viveu uma vida de severa penitência, porém todos os atos exteriores não puderam banir seu sentimento de pecado. Ele disse: "Eu me torturava até a morte para conseguir paz com Deus, porém estava em trevas e não o encontrava." O vigário-geral de sua ordem, Staupitz, o ajudou a adquirir o discernimento de que sua salvação teria que ser a experiência de uma obra interior em vez de um ritual. Com esse encorajamento, ele buscou mais a Deus. Mais tarde tornou-se um padre. Ele ainda não era salvo. Ele tornou-se um ávido e profundo estudante da palavra e das grandes obras teológicas existentes. Ele era solicitado como mestre e pregador por seu profundo conhecimento e grande sinceridade. Para cumprir um voto que fizera a si mesmo, ele foi a Roma. Lá ele viu a futilidade das obras impostas pela Igreja como meio de trazer salvação, e a palavra de Deus atingiu em cheio seu coração. O justo viverá da fé. Em seu retorno ao lar, a verdade evangélica dessa escritura inundou sua mente, e ele foi liberto do pecado e nascido no reino de Deus. Logo após isto, ele foi elevado a doutor em divindade e comissionado a devotar toda a sua vida a estudar e fielmente expor e defender a Sagrada Escritura. Isto ele fez, e com tal eficácia que seu coração e os corações dos que o rodeavam foram profundamente fixados sobre a verdade da palavra. A palavra logo entrou em conflito aberto com os abusos dos credos e doutrinas da Igreja. Assim, quando Leão X tornou-se Papa e João Tseu veio vender indulgências pelo pecado, Lutero não teve escolha, senão levantar-se contra esse ensinamento anti-escriturístico. Primeiro, ele bradou do púlpito contra aquilo e depois escreveu suas famosas 95 teses, as quais ele pregou na porta da igreja do castelo, em 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo a Alemanha estava inflamada e a reforma estava em ação. Agora, que seja lembrado que Martinho Lutero não foi o único que protestara contra a Igreja Católica Romana. Ele foi apenas um dentre muitos. Outros tinham negado aos papas o seu auto-conferido poder temporal e espiritual, e mesmo entre os papas houve reformas temporárias menores. Sim, houve muitos outros que levantaram controvérsias, mas no caso de Lutero, o tempo de Deus estava propício a um movimento definido que seria o começo da restauração da Igreja, para um derramamento do Espírito Santo num tempo muito mais tarde.
Agora, o próprio Martinho Lutero era um cristão sensível, cheio do Espírito. Ele foi claramente um homem da palavra, porque não apenas tinha uma profunda paixão por estudá-la, mas por torná-la disponível a todos a fim de que todos pudessem viver dela. Ele traduziu o Novo Testamento e o deu ao povo. Esta árdua obra ele mesmo a fez, corrigindo uma passagem até mesmo 20 vezes. Ele reuniu em torno de si um grupo de eruditos do hebraico, entre os as quais havia judeus, e traduziu o Velho Testamento. Esta obra monumental de Lutero é ainda a obra sobre a qual todas as sucessivas obras da Escritura na Alemanha se basearam. Ele foi um poderoso pregador e mestre da palavra, e insistiu, especialmente em seus primeiros anos de proeminência pública, que a palavra era o único critério. Desse modo, ele era contra as obras como meio de salvação e o batismo como meio de regeneração. Ele ensinava a mediação de Cristo independente do homem, como era o conceito original e pentecostal. Ele era um homem dado a muita oração, e aprendera que quanto mais trabalho tinha a fazer, e quanto mais intensamente era pressionada pelo tempo, então mais de seu tempo dava a Deus em oração, a fim de garantir resultados satisfatórios. Ele sabia o que era lutar com o diabo, e disse que Satanás um dia lhe apareceu visivelmente, e ele atirou o tinteiro nele, ordenando que se fosse. Outra vez, 2 fanáticos vieram a ele para convencê-lo a juntar-se a eles para banirem todos os padres e bíblias. Ele discerniu o espírito neles e os mandou embora. Está registrado a respeito do Dr. Martinho Lutero na História de Sauer, volume 3, página 406, que ele era um profeta evangelista, falava em línguas, intérprete, em uma só pessoa, dotado de todos os 9 dons do Espírito. O que comoveu seu coração pelo Espírito Santo, e que foi o pequeno broto verde que significava que a verdade estava voltando à igreja, como era conhecida no Pentecostes, foi a doutrina da justificação, salvação pela graça, independente das obras. Eu reconheço que o Dr. Lutero não apenas cria e apenas pregava a justificação, mas esse era o seu tema principal, como fato tinha de ser, porque esta é a doutrina básica da verdade da palavra. Ele será para sempre conhecido como um instrumento na mão de Deus que fez reviver esta verdade. Ele foi o 5º mensageiro, e sua mensagem foi: o justo viverá da fé. Certamente admitimos que ele sabia e ensinava que devemos andar de fé em fé. Seu maravilhoso entendimento sobre a soberania, eleição, predestinação e outras verdades mostram-o como sendo um grande homem na palavra. Embora eu repita, como dizem os historiadores, Deus usou para trazer ao povo sua bandeira contra as obras: o justo viverá da fé. Agora, como já mencionei, esta era foi chamada pelos historiadores o período da Reforma. Isto é exatamente correto. É isso que ela foi. Tinha que ser assim, pois Martinho Lutero foi um reformador, não um profeta. Agora, eu sei o que o livro da história o chama de profeta, porém isto não quer dizer que o livro da história esteja certo, porque não há nenhum registro qualificando Martinho Lutero como um verdadeiro profeta de Deus no grande sentido escriturístico desta palavra. Ele foi um ótimo mestre, com algumas manifestações do Espírito em sua vida, e louvamos a Deus por isso. De fato, ele não pôde conduzir a igreja de volta a toda a verdade como faria um homem como o apóstolo Paulo, que era tanto apóstolo quanto profeta. Ora, à medida que o tempo avançou, encontramos uma grande mudança no modo em que ele conduziu os negócios nos quais estava envolvido. A princípio, ele fora tão gentil, tão destemido, tão paciente e constantemente esperando Deus solucionar os problemas. Mas então um vasto número começou a vir para a sua bandeira. O propósito deles não era verdadeiramente espiritual, mas exatamente eles tinham motivações políticas. Eles queriam quebrar o jugo do Papa. Eles não gostavam de mandar dinheiro para Roma. Fanáticos se levantaram. Logo eles
logo ele foi arrastado para dentro de decisões e negócios políticos, que realmente ficavam fora do domínio da igreja, exceto que a igreja, através da oração, da pregação e da conduta, pudesse levantar uma bandeira para ser observada. Estes problemas de política se avolumaram até que ele foi forçado a uma posição insustentável de mediar entre senhores e camponeses. Suas decisões foram tão erradas que aconteceu uma revolta e milhares foram mortos. Ele pretendia fazer o bem, porém, uma vez que deixara-se enredar novamente em um evangelho do tipo igreja-estado, ele teve que colher vendaval. Porém, apesar de tudo isso, Deus usou Martinho Lutero. Não seja dito que suas intenções foram erradas, seja dito somente que seu julgamento falhou. Verdadeiramente, se os luteranos pudessem voltar ao seu ensinamento e servir a Deus como este afável irmão o serviu, então este povo certamente seria um crédito e louvor ao grande Deus e Salvador Jesus Cristo.